acusação é justa contra vários grandes sindicatos que têm um monopólio sobre os trabalhadores. A fama não é... você está falando do paradoxo de Tostines, né? Você está falando, olha, a gente não consegue organizar, né, a luta sindical porque os sindicatos são descredibilizados. E o que eu quero dizer é que os sindicatos são descredibilizados porque o próprio trabalho deles não representa o trabalhador. Tanto não representa que quando a gente acabou com a contribuição obrigatória, 16 milhões de trabalhadores não quiseram mais contribuir com seus sindicatos. Mas então, isso tem a ver diretamente com a qualidade de vida do Brasil, porque o trabalhador ele já sente que ele perde muito. Então, para que eu vou fazer isso? Eu vou contribuir com isso? Então tem muito mais a ver com a dignidade do trabalho no Brasil, que ela é prejudicada todos os dias por diversos setores e que ele vê nisso como um gasto e não como investimento. Se a gente fortalecesse essa cultura, seria muito mais benéfico. Deixa eu te perguntar, Sim. Qual que é o benefício de eu ter uma exclusividade de direito de representação sindical? Olha, por que eu ser o primeiro a abrir um sindicato num território me faz mais legítimo para representar todos os trabalhadores do que qualquer um outro? Se tiver um movimento com mais representatividade que quisesse abrir um sindicato, não pode. Não à toa, as taxas de sindicalização no Brasil são uma das mais baixas do mundo, porque o trabalhador não sente que esse monopólio representa ele, de fato não representa. Sobre isso, bastaria, nesse caso, nesse contexto, que se tem uma porcentagem ali de trabalhadores que querem abrir um novo sindicato, e o problema é a antiguidade, disputassem politicamente esse espaço. Só que, novamente, quando a gente demoliza os sindicatos, que é um espaço para máfia, etc., essas pessoas também já não vão ter vontade de participar. Para que eu vou fazer isso? É um sentimento de apatia em um dos maiores pilares do trabalho brasileiro que teve as maiores conquistas. Então, respondendo a sua pergunta sobre esse monopólio de território, isso fortalece o sindicato enquanto uma organização com poder de barganha ali, de negociação com o patrão. A título de exemplo, eu não consigo imaginar um cenário onde você consiga tirar esse monopólio e os sindicatos patronais se pulverizem. Eles só vão se centralizar, porque o patrão se une contra de uma forma geral, contra o trabalhador. E o contrário, o que a gente vê é o enfraquecimento de um freio contrapeso justamente nisso. Vamos lá. O primeiro ponto, eles vão disputar politicamente o espaço dentro Eles podem. Eles podem disputar politicamente o espaço naquele sindicato que tem um monopólio. Eu estou muito acostumado com isso, mas eu imagino que você não saiba o que é disputar contra uma pessoa que tem a caneta na mão. É muito difícil. Uma pessoa que já está com a máquina na mão, uma pessoa que já tem a caneta do sindicato para distribuir dinheiro, que já tem a organização, que Se fosse verdade, você não montaria o MBL. Que já tem um grupo... Não, vamos você lá. veio disputar o espaço público. Foi contra todas as chances. E a gente não é majoritário. Está dizendo que o trabalhador não tem esse direito? A gente não é majoritário. Você tem que incentivar, fazer o que você fez. Você que está dizendo que o trabalhador não tem o direito de abrir o próprio sindicato. Mas tem o direito de fazer disputa política, incentivar, conquista e faz, cara. Ele está indo numa situação desigual. Essa opressão você também estava. Em 16 você estava e montou outro movimento, nós somos improváveis. Né? Incentive que outras pessoas conquistem o que você conquistou, cara. Me desculpa, eu não quero que outras pessoas tenham que enfrentar outros poderosos com a caneta na mão como eu tive e como eu tenho que enfrentar. Se todo mundo tiver sentimento de apatia, é o que vai acontecer. E aí, meu? Prazer, Kim. Firme? Meu nome é Leandro, tô aqui representando a Juventude Trabalhista. Eu nem ia entrar nesse bloco, mas eu sou obrigado a fazer a correção. Porque mostra uma tremenda incompreensão daquilo que se critica. Dizer que a unicidade sindical só é aplicada basicamente no Brasil não é verdade. É um modelo sindical, tanto quanto a pluralidade sindical, e que é aplicado em países principalmente do sul global. A China é um modelo que adota a unicidade sindical com a Federação Nacional dos Sindicatos da China. A Argentina também tem unicidade sindical e é um país que inclusive tem uma unicidade sindical mais radical do que a nossa. O Brasil, apesar de... Em que termos? Em que termos, como assim? Em que termos é mais radical do que a nossa? Mais radical do que a nossa, porque tem uma maior centralização do que a nossa. A China, por exemplo, ela tem uma unidade que é nacional. Mas na Argentina... Não, a China é uma ditadura. Mas na Argentina... mas aí o seu critério moral sobre o regime político... Você tem que fazer... Não é um critério moral. Não, o seu critério moral sobre o regime político... As pessoas votam no presidente na China? Mas isso não tem nada a ver com a unidade sindical. Sim, mas o que eu estou dizendo... Claro que tem a ver. Não tem nada a ver com unicidade Claro que tem a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Você elege seu presidente pelo seu sindicato. As coisas que são ou que não são permitidas num país, você precisa fazer paralelo com democracias. O Brasil é uma ditadura? Você precisa fazer paralelo... Não é, justamente por isso a gente precisa comparar com democracias. Milley é um ditador? Por isso que eu questionei em que termos a unicidade da Argentina é mais rigorosa. Em termos muito parecidos com o do Brasil, a Argentina... Mas calma, você falou que é mais rigorosa. Agora você falou que é parecido. É parecido, mas é mais. Isso não tem nenhum impedimento. Tá bom, mas mais como?
Mas no sentido do seguinte, existe maior unicidade sindical na Argentina em termos regionais. Porque lá a estrutura federativa deles é diferente. Sim. Então aqui é algo estadual, é algo municipal. Lá eles têm distritos também, é uma coisa diferente. Existe a Federação de Buenos Aires, existe uma série de questões Certo, regionais. Mas como isso faz ser mais rigoroso? Cara, pra começo de conversa, você pensava que nem existia essa unicidade sindical. Sim. Você está descobrindo hoje isso. Não tô não. Não, então por que você falou que era só o Brasil? Você mentiu? Não tô. Não tem, vamos lá. Eu tô esperando você desenvolver para Pode falar. rebater dizendo que não tem unicidade Tudo bem, sindical pode na falar. Argentina. Não tem? Pode falar então. O que o Perón fez lá então? O que o Perón fez É. em relação ao quê? Em relação aos sindicatos, não aplicou a unicidade sindical? Não, O que ele aplicou então? Pluralismo? isso. Como é que é? Tem vários sindicatos no mesmo território. Não, cara. E aí você Não. tem confederação de sindicatos no mesmo Não, território. Não. Pode conferir. O Perón, ele colocou unicidade sindical num regime muito similar ao trabalhista no Brasil. Né? Negativo. Hoje você tem pluralidade sindical. Ah, no hoje, mesmo hoje. território. Hoje, Então hoje então porque você ela foi admite. desidratada. Então Não, você porque admite. ela foi desidratada. Então você Ela foi admite. totalmente desidratada. Então hoje, Mas não foi então trocado o hoje, regime. então Ela não hoje tem aderiu ao OIT. pluralismo. Ela não aderiu.